Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos de volta com o nosso estudo da Bíblia, a leitura diária, e hoje estaremos lendo Êxodo, capítulo 29, onde Deus fala sobre os sacrifícios e também sobre as cerimônias de consagração, como iria suceder, como iria acontecer quando as pessoas fossem apresentar as suas ofertas, os seus sacrifícios e como é que seria essa cerimônia de consagração. Mesmo que talvez você lendo comigo possa pensar, pastor, mas muitas coisas não se aplicam no nosso dia, nos nossos dias, e é verdade, mas continuo falando, o carinho de Deus, o amor de Deus, a grandeza de Deus, continuo falando sobre o detalhe, né? O que mais me chama a atenção aqui são os detalhes que Deus passa para Moisés e também o carinho de Moisés em anotar cada detalhe que o Senhor estava falando com ele para fazer conforme tudo que o Senhor estava ordenando. Isto é o que lhes hás de fazer para o santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula. É o capítulo 29, tá? Deus está falando aqui como eles deveriam primeiramente consagrar os sacerdotes, que era Arão e os seus filhos, e mais 2. Então, eles consagrariam o povo. Então, pães asmos, os bolos asmos amassados com azeite, e os coscorões asmos untado com azeite, com flor de farinha de trigo os farás, e porás num cesto, e os trarás no cesto, com o novilho e os 2 carneiros. Então farás chegar Arão e a seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e vestirás Arão da túnica e do manto de éfode, e do peitoral, e cingirá com o cinto de obra de artifício de éfode. E a mitra porá sobre a sua cabeça a coroa da santidade porás sobre a sua cabeça. Lembra que nós falamos, o que está escrito, santidade ao Senhor, para Arão sempre lembrar que ele estava representando a santidade de Deus. Tomarás o azeite da unção e o derramarás sobre a sua cabeça, e assim o ungirás. Depois farás chegar os seus filhos e lhes farás vestir túnicas e os cingirás com o cinto. Arão e a seus filhos lhes atarás a tiara para que tenha o sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrarás Arão e a seus filhos. E farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho. Imolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Aqui era o sacrifício. Esse sacrifício, é claro, representaria tudo o que um dia Cristo Jesus faria por nós. Depois tomarás do sangue do novilho e porás com o dedo sobre a ponta do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas e o redonho de sobre os fígados, ambos os rins e a gordura que houver neles, e queimá-los-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho e a sua pele e o seu esterco queimarás com fogo fora do altar. É sacrifício pelo pecado, não se queimaria no altar, se queimaria fora do altar. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro,
Imolarás o carneiro e tomarás o seu sangue e espalharás sobre o altar ao redor. E partirás o carneiro por suas partes e levarás as suas entranhas e lavarás as suas entranhas e as suas pernas e as porás sobre as suas partes, sobre a sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto para o Senhor, de cheiro suave, uma oferta queimada. Seria exatamente cheiro de carne, né? Quando se está assando, queimando. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão suas mãos sobre a cabeça do carneiro. Imolarás o carneiro e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta das orelhas direita de seus filhos, como também sobre os dedos polegares das suas mãos direitas, e sobre os dedos polegares dos seus pés direito, e o restante do sangue espalharás sobre o altar. Então tomarás o sangue que estará sobre o altar e do azeite da unção, e o aspergirás sobre Arão e sobre as suas vestes, e sobre seus filhos e sobre as vestes de seus filhos com ele, para que seja santificado as suas vestes, também seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. Depois tomarás do carneiro a gordura e a cauda e a gordura que cobre as entranhas e o redonho de fígado, ambos os rins com gordura que houveres neles, o ombro direito porá, porque o carneiro das consagrações. Então, por houver neles, peraí, vamos ler o 22 novamente. E depois tomarás do carneiro a gordura e a cauda, a gordura que cobre as entranhas e o redonho do fígado, e ambos os rins com a gordura que houver neles, e o ombro direito, porque é carneiro das consagrações. E um pão e um bolo de pão azeitado e um coscorão de cesto dos pães asmos que estão diante do Senhor. Tudo porás nas mãos de Arão e nas mãos dos seus filhos, com movimento oferecerás perante o Senhor. Depois tomarás das suas mãos e o queimarás no altar sobre o holocausto, por cheiro suave perante o Senhor. É oferta queimada ao Senhor. Vamos lá, continuando. 26 agora. E tomarás o peito do carneiro das consagrações, que é de Arão, e com movimentos oferecerás perante o Senhor. Isto será a tua porção. Santificarás o peito da oferta de movimento e o ombro da oferta alçada, que foi movido, e alçada do carneiro das consagrações, que for de Arão e de seus filhos. E será para Arão e para seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque é oferta alçada. É oferta alçada será dos filhos de Israel e dos seus sacrifícios pacíficos. A sua oferta alçada será para o Senhor. E as vestes sagradas que são de Arão serão de seus filhos depois dele, para serem ungidos com eles, para serem consagrados com elas. 7 dias vestirás aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar. E aí, quando entrar na tenda da congregação, para ministrar perante o Senhor. Então, vestirá aquelas vestes. Tomarás o carneiro das consagrações e cozerá sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão da carne deste carneiro e o pão que está no cesto, à porta da tenda da congregação. Comerão as coisas com que for feito expiação, para consagrá-lo e para santificá-los, mas o estranho delas não comerá, porque são santas ao Senhor. Lembrando que havia estranhos no meio dos filhos de Israel, né? Que eram as pessoas que não tinham pátrias, que saíram com eles para o deserto. E se sobejar alguma coisa da carne das consagração ou do pão até pela manhã, o que sobrar queimarás com fogo,
não se comerá porque é santo. Assim, pois, farás Arão e seus filhos, conforme tudo o que eu te tenho ordenado. Por 7 dias consagrarás. Demoraria 7 dias a consagração de Arão. Também cada dia prepararás um novilho por sacrifício pelo pecado e para as expiações, e purificará o altar fazendo expiação sobre ele, e ungirás para santificá-lo. 7 dias fará expiação pelo altar, e o santificarás. O altar será santíssimo, e tudo que nele tocar será santo. O altar será santíssimo, e tudo que nele tocar será santo. Interessante. Isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar: 2 carneiros de 1 ano, cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerá pela manhã, e o outro oferecerá pela noite, à tarde. Com um cordeiro 10ª parte de flor de farinha, misturado com a 4ª parte de um hin de azeite batido, para libação, a 4ª parte de um hin de vinho. E o outro cordeiro oferecerá à tarde, com ele farás com a oferta da manhã, conforme as suas libações, por cheiro suave perante o Senhor. Os detalhes aqui são muito importantes, né? Deus é um Deus de detalhe. Nós precisamos prestar muita atenção nisso, porque Moisés, ele fez exatamente conforme o que o Senhor Deus estava ordenando. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, porque o Senhor, onde vos encontrarei, para falar contigo ali. Então, quer dizer, se você não fizer do jeito que eu estou falando, Moisés, como é que você vai me encontrar? Como é que você vai ouvir a minha voz? E ali virei aos filhos de Israel, para que, por minha glória, sejam santificados. Santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. Habitarei no meio dos filhos de Israel e lhes serei por pai. Tá? E eles serei por Deus. Habitarei no meio dos filhos de Israel e lhes serei por Deus. E saberão que eu sou o Senhor, Deus que os tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Você sabe que aqui eles não estavam tão distantes do Egito, tá? Mas agora eles estão seguindo. Faraó passou, acabou. Agora era só fazer tudo o que Deus havia pedido, ordenado, para que eles pudessem ter sucesso. E foi o que Moisés fez. Olhando aqui para o altar, nós não conseguimos encontrar um momento assim que o Moisés tenha feito alguma coisa que faltou. Pelo contrário, entendemos que Moisés foi exatamente fiel naquilo que o Senhor estava pedindo que fosse feito. E é isso que nós precisamos também fazer. Nossa vida aqui é uma jornada construída no presente e nós devemos sempre lutar para fazer sempre o certo, o correto e aquilo que agrada o nosso Deus. Eu quero te convidar para orar comigo. Faltam mais 10 capítulos do livro de Êxodo e vai continuar ainda aqui por algumas páginas o Senhor mostrando a Moisés ainda sobre as coisas que eles deveriam fazer, porque somente depois que eles fizessem o tabernáculo, construísse, consagrasse Arão, consagrasse os filhos de Israel ali, os filhos de Arão, só então eles iriam mover para frente. Ali era o momento de preparação do santuário, lugar que Deus estaria presente. E foi o que aconteceu. Depois, eles moveram, mas já com a tenda da congregação construída, conforme tudo que o Senhor havia pedido. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Eu vejo em cada detalhe, em cada instrução que o Senhor deu a Moisés, eu vejo a mão do Senhor guiando, eu vejo a mão do Senhor trabalhando para que Moisés e também
os filhos de Israel tivessem bênçãos através do Senhor, do seu poder. E eu agradeço porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Hoje nós não temos que fazer sacrifícios materiais, mas nós temos que fazer um esforço para caminhar contigo, um esforço para meditar, um esforço para ler a Bíblia, um esforço para estar na presença de Deus. Porque o mundo, a carne, as coisas que acontecem no nosso dia a dia tendem a nos esmorecer, a nos desanimar. Mas graças ao Senhor que nos dá vitória em Cristo Jesus, o nosso Pai, o nosso bom pastor. Muito obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que nós temos de estar na sua presença e caminhando contigo a cada dia. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Amanhã, capítulo 30, o altar do incenso. Nós vamos ver a pia, nós vamos ver o azeite. Nesse capítulo aqui, nós vamos ver Deus mandando fazer o azeite para consagração. E aí depois nós vamos ver quando foi que Deus deu sabedoria para que eles de fato pudessem construir tudo e seguir servindo a Deus no deserto. É a nossa vida, gente. Servir a Deus aqui nesse mundo é como servir a Deus no deserto também, porque nós estamos rodeados de pessoas que tendem a nos desanimar, mas nós não podemos desanimar. Que Deus abençoe a todos vocês, obrigado pelo carinho. Não esqueça de deixar um like, não esqueça de deixar um comentário no vídeo aí, que é importante para o YouTube entender que o pastor José Maria faz vídeos todos os dias e que os vídeos são importantes. Senão o YouTube acaba travando, segurando o nosso vídeo e eu preciso da sua ajuda para isso, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado pela sua companhia. Forte abraço, graça e paz e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.